Um caso como esse, claro, é um peso aí contra Lula, né? O governo Lula, o Rui Costa tem um papel fundamental no governo Lula, ele é o ministro da Casa Civil, né? Tá sempre ali ao lado do Lula. Você acha que já é um caso de afastamento do ministro, ô Josias? Qual é a gravidade, do nome dele aparecer na delação de uma das investigadas? Não é um caso trivial, né, Fabiola? É um caso grave. Agora, o Lula não afastou nem o ministro das Comunicações, que é do União Brasil, e que está acusado de desviar verbas do orçamento federal para asfaltar uma rodovia defronte da sua fazenda, uma fazenda onde ele cria cavalos lá no Maranhão, outros desvios ali, mesmo depois que ele assumiu o ministério, usou o avião da FAB para ir para participar de um leilão de cavalo em São Paulo. Enfim, ele mantém esse ministro, Juscelino Filho. Por que ele afastaria o Rui Costa, que é o seu homem forte hoje, é o gestor do PAC, está conduzindo bilhões em obras? Agora, o governo precisa prestar atenção a esse caso, porque ele possui todos os ingredientes que costumam fazer a festa do bolsonarismo nas redes sociais. É um ministro petista com um gabinete no palácio, um negócio da China, a pandemia da Covid, uma delação já homologada e um cheirinho de aroma, um aroma de maconha, porque a empresa que foi contratada para fornecer esses equipamentos chineses era distribuidora de medicamentos é, derivados do canabidiol, que é extraído da planta da maconha, né? É tudo que o bolsonarismo deseja. Aliás, o bolsonarismo já sapateou sobre esse caso durante a CPI da Covid e insistia para que a CPI entrasse nisso, e a CPI fugia desse assunto sob o argumento de que não cabia a essa investigação legislativa se ocupar de desvios estaduais. Mas toda a sessão da CPI tinha lá um bolsonarista lembrando o consórcio Nordeste e os respiradores, e a coisa ficou mal parada. Agora, o Aguirre nos informa que saiu da Polícia Civil da Bahia e escalou a Polícia Federal por conta de uma delação que menciona o Rui Costa, hoje todo-poderoso, até anteontem governador da Bahia. E o caso não é banal, porque nós estamos falando de 48 milhões de reais, né? E aí a emergência da Covid faz sumir a licitação, aí paga-se antecipadamente por equipamentos que não foram fornecidos. Não é banal isso, né? E aí tem todo o procedimento suspeito da escolha dessa empresa, uma empresa chamada Hempcare, sem estrutura, um capital social michuruca de 100 mil reais, dois empregados apenas, não tinha expertise para importar da China 300 respiradores, mas foi escolhida. E aí aparece na delação dessa dona da empresa, aparecem dois intermediários, um deles dizendo-se vinculado à mulher do Rui Costa, que teria feito chegar ao marido ali a essa oportunidade de negócio, e a delatora diz que pagou 11 milhões de reais em comissões. Então, está tudo muito mal cheiroso, né? E, para complicar, como já nos explicou o Aguirre, tem um assessor do então governador, que é um sujeito chamado Bruno Dauster, e ele confirma, olha, realmente fez o contato com a empresa tal Rempcare. Ele diz que o próprio governador, o Rui Costa, passou para ele os dados da empresa para que ele entrasse em contato. Então está tudo muito mal parado. Aí o Rui Costa diz, não, mas fui eu que pedi essa investigação. Ora, isso não serve para essa alegação. Evidentemente, a Polícia Federal ainda não concluiu a investigação, a polícia vai fazer um apanhado das responsabilidades, vai apontar as culpas. Agora, essa alegação do agora ministro da Casa Civil, do Rui Costa, não serve para espantar nem a pecha de incompetência, porque todos os contornos, os detalhes do negócio indicavam que isso não ia acabar bem. A empresa era mal conceituada, não tinha especialização para aquele negócio, ninguém faz um pagamento antecipado dessa magnitude, ainda que você quisesse assegurar o negócio, você paga uma parte e depois que recebeu o equipamento, paga o resto, não se faz um pagamento antecipado assim dessa maneira.
faltou pelo menos, Fabiola, ao Rui Costa levar em conta uma velha lei, uma lei não escrita, de autoria do Mário Henrique Simons. E o Simons foi ministro da Fazenda da ditadura, de 74 a 79, e ele dizia que quando alguém aparecia diante dele apresentando um projeto de uma obra, ele primeiro queria saber quanto ia custar a comissão. Depois que descobria quanto era a comissão, 5%, 10%, aí ele pagava a comissão desde que não se falasse mais naquela obra. O Rui Costa devia ter devia ter feito a mesma coisa. Chega um negócio desse, olha, essa empresa aqui é mequetrefe, mas vai trazer 300 respiradores lá da China, ao preço de 48 milhões. Ele devia ter perguntado, quanto é a comissão? Paga a comissão e deixa esse negócio de lado. Acho que foi, pelo menos, negligente o então governador. E a Polícia Federal precisa ver se não houve mais do que negligência, né? O caso é grave e o próprio governo deveria se interessar. Se o ministro diz que não tem, está limpinho nessa história, o próprio governo devia se empenhar para que essa investigação terminasse logo, porque, como disse, isso vai ser a Disneylândia do bolsonarismo nas redes sociais. Vamos lá, Eu Thales. acho importante Fala, fala. esse, eu acho importante esse contraponto que o Josias fez, porque esse caso realmente foi muito politizado, principalmente na CPI da pandemia, e a ex-vice-procuradora-geral da República que assinou a delação, Lindora Araújo, é conhecida por ser bolsonarista. Então, é um caso que tinha contornos de politização muito fortes, mas, como o Josias falou, há alguns fatos que estão acima dessa politização, que é o pagamento adiantado, sem a entrega do objeto, o dinheiro não ter retornado aos cofres públicos e uma delação premiada que lança suspeitas graves sobre toda essa negociação. Então, para além das suspeitas que os bolsonaristas ficaram batendo durante a CPI da pandemia, que nenhum deles é santo, porque também o governo de Jair Bolsonaro cometeu diversas falhas, diversas impropriedades durante a gestão, as contratações na pandemia, teve até denúncia de propina na compra de vacina. Também é um caso importante de ser apurado, justamente porque os valores não retornaram aos cofres públicos. Teve uma tentativa de negociação, o Kleber Isaac, que seria o suposto amigo de Rui Costa e de Aline, chegou a se propor a devolver o dinheiro, depois ele voltou atrás, aí ele foi numa CPI no Rio Grande do Norte, disse que nunca tinha conversado com o Rui Costa sobre o contrato dos respiradores, mas que conhecia o Rui Costa desde 2010, porque ele é um empresário do setor de turismo, setor imobiliário ali do litoral da Bahia. Então, realmente, a Polícia Federal apreendeu os celulares de diversos dos envolvidos, entre eles Kleber e Isaac, e a última notícia que eu tive é que esse material ainda estava sendo periciado e analisado para ver a consistência das provas.